Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje vamos falar um pouco sobre saúde financeira. Já ouviu falar? Sabe o que é? Como aplicar ao dia a dia, pessoal, da família? Pois é, sobre esse assunto nós vamos tratar hoje. E eu tenho um convidado aqui especial, que é o meu entrevistador. A gente vai fazer uma dinâmica um pouco mais descontraída, informal. Pois é, um painel temático e o intuito é a gente poder compartilhar com você conhecimento, orientação, de forma que você e sua família possam se preocupar e ter uma saúde financeira para que as demais áreas também possam estar bem. Deixa eu trazer aqui para o painel nosso querido Matheus. Olá, Matheus, como vai? Paz do Senhor. Olá, paz do Senhor, pastor Rogério. Boa noite a todos que nos ouvem, a paz do Senhor a todos os irmãos. É um prazer estar aqui junto com vocês para falarmos desse tema tão importante e tão interessante, né? E de muito valor. Isso aí. Deixa eu pegar aqui o link, Matheus, que eu já vou compartilhar aqui também no grupo. Eu deixei o grupo fechado hoje, mas deixa eu pegar aqui o link, só um segundinho, por favor. Pois é um assunto que acho que é bastante relevante para a gente conversar, especialmente nessa época, né, do ano? Época crítica, época de pandemia, e nosso intuito é a gente gerar um conteúdo para que todos possam refletir um pouquinho sobre esse aspecto que às vezes passa despercebido, não é? Com certeza. Deixa eu pegar aqui, só mais um segundinho. Já estou compartilhando aqui com o nosso grupo. E aos poucos... Ótimo, aqui minha esposa já fez esse favor para mim. Maravilha, maravilha. Pois é, Matheus, veja, saúde financeira, né? Sim. Essa pergunta paira, será que na cabeça das pessoas, o que é saúde financeira, e como nós podemos ajudar dentro dessa temática tão complexa, porque daí uma área que envolve todos nós, né? E o que será que paira na cabeça das pessoas quando pensa nessa temática aí, Matheus? Você que vai agora conduzir, nos ajudar, nos orientar, e junto com os nossos amigos, irmãos que estão conectados aqui, vamos interagir de forma um pouco mais dinâmica do que o usual, né? Pois aqui é um trabalho mais informal, é um painel temático totalmente informal, mas é claro que a gente vai trabalhar com seriedade e sempre trazer referências bíblicas. Nós não vamos falar ao léu, não vamos falar por falar, mas tem bastante conteúdo para a gente discutir. Os irmãos que desejarem fazer perguntas, o façam. Se a gente não souber responder, a gente pergunta para quem sabe e oportunamente a gente volta com a resposta. Mas bora lá. Pede ajuda aos universitários, né? É isso aí. Estou vendo que já tem alguns irmãos aqui, irmã Manuel, a irmã Kátia, a irmã Paulo, a irmã Luciana, a irmã Edna, e vou estimular os irmãos a estarem interagindo conosco, enviando as dúvidas aí nos comentários aqui do Facebook. Eu vou tentar ir acompanhando e a gente vai perguntando para o pastor Rogério. O pastor Rogério me fez a pergunta, mas eu vou lhe devolver a pergunta, e já, como você costuma falar, para a gente ir aquecendo o nosso tema de saúde financeira hoje, e eu gostaria de fazer duas perguntas, duas em uma. Então, primeiramente, o que vem a ser saúde financeira? E a segunda pergunta atrelada à saúde financeira, quando a gente pensa no termo saúde, o contrário de saúde seria doença. Então, se a gente tem a saúde financeira, provavelmente tem também a doença financeira. Então, o que vem a ser saúde financeira e o que vem a ser o oposto disso, a doença financeira também. Muito bem. Antes de responder essa pergunta, Matheus, deixa eu só informar a todos também, para que nos dê um feedback quanto ao áudio, né? Ao áudio, para a gente ver se todos estão escutando a contento. Pelo menos aqui entre a gente está tudo sob controle, mas às vezes em casa é importante sempre usar fone de ouvido. Quem tem fone de ouvido em casa ajuda muito para poder captar o áudio com qualidade. Se porventura tiver um pouco baixo, o microfone seguramente vai ajudar esse controle aqui para acompanhar toda essa temática. Aqui, bom, já estamos tendo feedback aqui, tudo ok. Irmão Manuel, pastor Manuel, irmão Eno, irmã Edna, isso aí. Então, é questão de ajuste.
E internet é isso. Internet, às vezes, dá uma instabilidade, trava um pouquinho. A gente sempre fala isso porque é assim, né, Matheus? Internet, nos dias de Sim, hoje, tem live para tudo que é jeito e acaba sobrecarregando aí os com dados certeza. móveis das pessoas, etc. e tal. Mas vamos lá. Saúde financeira. Sim, quando a gente pensa na palavra saúde, né, a gente está pensando... sempre vem à mente a primeira questão do corpo, né? Poxa, tenho saúde, não tenho saúde, estou com saúde, não estou com saúde. E o antônimo, né, é justamente a falta de, e aí é a doença, né? Então, sim, a questão da saúde financeira é fundamental. Quando eu penso nessa temática, eu estou querendo dizer aqui, Matheus, em equilíbrio. Quando eu penso em saúde financeira, como em qualquer outra área que a gente fosse aplicar essa expressão, a gente está levando para a questão do equilíbrio. Se não tem equilíbrio, por tabela tem desequilíbrio. Então, aí está o contraste entre saúde e doença dentro do aspecto financeiro. Okay? Pensando no que o senhor falou, então, sobre equilíbrio, pensando, então, que a gente pode dizer que o equilíbrio seria o controle financeiro. Mas a gente pensando no oposto disso, num descontrole financeiro, o senhor arriscaria dizer aqui hoje para a gente quais são os maiores problemas e as maiores causas do descontrole financeiro? Olha, são muitas as causas, mas eu não quero ficar aqui no genérico, não. Eu vou, na medida das perguntas que você fizer, e também os nossos irmãos quiserem perguntar, eu vou procurar ser bastante específico e dar ênfase em algum detalhe. Né? Então, até para ter uma dinâmica, lembrando que ao final, Mateus, eu separei alguns versículos bíblicos para a gente ter como referência, né? Mas para o final. Então, por enquanto, a gente fica nessa dinâmica, mas ao final vou trazer alguns textos bíblicos que vão embasar tudo que nós estamos conversando aqui. Esta pergunta, particularmente sua, quais são as principais causas? Eu vou dizer a você que a falta da comunicação dentro de casa é uma das principais delas. A falha e a falta de comunicação, a falta de diálogo, é um dos pontos principais para o desequilíbrio. Não só financeiro, acho que de todas as áreas. Né? E também, uma outra recorrência que a gente se depara, quer seja a família cristã ou não, isso é do modo geral, é a desconfiança ou falta de confiança um no outro. Então, eu vou destacar esses dois aspectos. Primeiro, a falta de comunicação. E a segunda, a falta de confiança ou desconfiança. Porque, com base nesses dois requisitos, que são fundamentais aí para a saúde financeira, ela, infelizmente, vai gerar um desequilíbrio muito, muito crítico para a pessoa, para o indivíduo e também para a família. Ok. Saudar também o nosso irmão Davi, que eu vi que entrou aqui, irmão Ranilson. Se tiver mais alguém aí, vai saudando a gente aí, que a gente vai acompanhando Legal. e pode enviar suas dúvidas aí no chat. E se puderem compartilhar também, é que eu sempre digo, né? Aproveita aí, menciona alguém, porque esse alguém vai receber um invite, uma notificação para poder entrar também ao vivo com a gente. Isso. Pode mandar o link lá, que a pessoa não vai achar que é indireta para ela, não, né? Isso aí. Então, pegando o gancho aí na questão da confiança que o senhor falou, das relações familiares, eu já vou aquecer um pouco mais aqui a nossa conversa. Bora lá. Vamos puxar o tópico casamento. Esse eu acho que vai dar bastante pano para manga. Então, para a gente iniciar, considerando então que o casal trabalha, que os filhos trabalham na casa, como o senhor pensa que deve ser essa divisão dos gastos, das contas, das despesas familiares? Como que a gente pode proceder nesse cenário? Bom, quando a gente pensa em família, a começar por um casal, né? Depois aí vem os filhos, mas eu vou pontuar a relevância da confiança e da comunicação. Porque com base nesses dois requisitos que nós dissemos há pouco, vem o ponto que eu acho que é um dos mais relevantes para que tudo fique claro para todos.
né? Que é justamente clareza, transparência. Se eu pudesse colocar uma palavra em letras garrafais aqui, eu colocaria transparência. Transparência no que diz respeito a um confiar no outro e tudo estar aberto a todos, porque é uma família, estão vivendo juntos, né? Deve existir aí uma unidade. E onde não há transparência, seguramente falta confiança. E se falta confiança, está falhando o processo de comunicação. Então, dentro do aspecto familiar, é importante que tudo esteja sobre a mesa. Vou usar essa metáfora aqui, Matheus. Vamos colocar sobre a mesa tudo que a gente tem, né? Tudo que a gente precisa cumprir, quais são os nossos desejos, quais são os nossos projetos, isso tudo tem que estar sobre a mesa. E tudo precisa ser comum a todos, Matheus. Tudo precisa ser comum a todos, porque isto é uma família. À medida que não tem essa transparência, volto a dizer, aí tem interesses pessoais. E os interesses pessoais jogam contra a família. Sim. Vou anotar essas dicas também, pastor. Vão ser válidas aí para quando eu casar também. Opa! Ficarão gravadas aqui, Facebook, depois a gente sobe para o YouTube, sim. Mas a gente vai aprendendo também. São perguntas que eu vou procurar responder de acordo com a prática, né, e a atuação que a gente teve nesse segmento, tanto na igreja, em trabalhos voltados para a família, casais, mas também, enfim, formação, profissão, etc. e tal. Então, o objetivo é trazer conselhos. Nós não somos experts nesse assunto, não somos melhores do que ninguém, temos as nossas contas para pagar, como todos, as nossas preocupações também, mas como família é importante a gente pensar como família. Tá. Saudando também, eu vi que entraram aqui a irmã Célia, a irmã Luíde, a irmã Silvana. Vão mandando aí as perguntas para a gente. Então, pensando na gente jogar as claras, colocar tudo à mesa, e como que a gente pode pensar, então, pastor Rogério, no alinhamento entre o casal, no que diz respeito também à senha do banco. Então, o cônjuge deve saber, e sobre as contas conjuntas também, como que a gente pode proceder? Essa questão ela é bastante polêmica, viu, Matheus? De compartilhamento de dados pessoais, né? Porque a senha é algo pessoal. Só que, quando eu penso em família, novamente eu vou destacar a importância de saber viver em família. E pode ser redundante, mas não é, Matheus. Por isso que eu disse na sua primeira pergunta que tudo começa pelo começo, e o começo se baseia na comunicação e na confiança. Se esses dois requisitos não estiverem sobre a mesa, todos os demais ficarão instáveis. Então, o que eu vejo e o que eu vou passar para vocês é o que eu faço, o que eu procuro praticar em casa com a minha família. Tudo aqui é comum a todos, né? Então, quando assumimos uma responsabilidade, todos são responsáveis. Quando a gente tem créditos a receber, todo mundo sabe o que, quando e quanto. Né? Claro que, com o passar do tempo, isso é tão automático que eu não preciso ficar falando, olha, é isso aqui, é aquilo ali. Na medida que a gente adquire o bom hábito da comunicação e da confiança, todos os membros da família passam a entender claramente, porque tem hora que o sinal está verde, para despesas extras, por exemplo. Mas tem hora que a gente acende o sinal amarelo. Olha, está um pouco delicada a situação, vamos controlar. E tem hora que o sinal chega a ficar vermelho. Então, tudo isso se baseia nesses dois requisitos. Então, o que eu vejo como importante aí é que compartilhamento de senha, de cartão, de ser adicional, eu sou titular de uma conta, coloco ou não coloco como adicional, né, meu cônjuge, filhos, para mim, todos devem participar. Claramente, o benefício será de todos, se houver esse processo. Né? E nada oculto.
Nada oculto. A saúde financeira começa por aí, transparência. Né? Se não tiver transparência, tem alguma coisa errada. Ok, pastor. Pronto, voltou. Tinha travado um pouquinho. Paz do Senhor para a irmã Aurora também, que eu vi que entrou aqui. Pensando ainda nessa questão familiar, se eu perdi alguma pergunta aí, o senhor pode me avisar, pastor. Estou tentando acompanhar aqui, ok? Por hora, não. Por Pensando hora, os irmãos ainda estão um pouco retraídos ainda, não estão fazendo perguntas, mas daqui a pouco aquece e aí vai que vai. E, de novo, se Tá, porventura a ok. internet falhar, se alguém cair aqui na conexão, a gente reconecta de novo, mas vamos adiante, vai lá. Ok. A gente explicitou aí um cenário, né, que foi do casal que trabalha, ou quando os filhos trabalham, né, como que se dá essa divisão das contas, dos gastos financeiros da família. Mas a gente pensando num outro cenário, quando a renda familiar ela é composta por uma só uma pessoa trabalha, só um mantenedor, né? Como que a gente pode pensar no auxílio que o cônjuge pode dar, ou que os filhos podem dar para ajudar a conter os gastos de casa, ou até mesmo para, de alguma forma, tentar contribuir com a renda desse provedor, digamos? O que o senhor Veja que, aconselha? assim, gerações diferentes, Mateus, pensam de forma diferente. Tá? As gerações, né, que hoje são anciãos, anciãs, tinha muito isso, né, de só ter um provedor dentro de casa, é claro, depois com os filhos trabalhando, etc. e tal. E muitas das vezes as esposas, as mulheres, elas cuidavam da família. O ponto importante que eu destaco aqui, independentemente de ser geração passada ou geração presente, em que hoje as mulheres estão mais inseridas no mercado de trabalho, os dois mundos estão corretos dentro do ponto de vista de cada um. Todavia, a gente tem que entender que o maior e melhor investimento que a gente possa fazer ao longo da vida, primeiro, é no nosso desenvolvimento, crescimento pessoal, através de estudos, etc. e tal. E também, né, a questão do investimento na família. Quando eu falo de investimento, eu posso pegar um exemplo muito clássico aqui, muito prático e é comum a muitas famílias, né? Meu pai trabalhava fora, minha mãe trabalhava dentro de casa. Mas o investimento que minha mãe fez em mim, graças a Deus, surtiu grande resultado, que o benefício também retornou para ela. Então, o trabalhar em casa, mesmo que não seja um trabalho remunerado, né, é um trabalho que precisa ser colocado sobre a mesa, mesmo não tendo valores a considerar. Então, o que eu destaco nessa pergunta sua é que quando há um provedor só, a clareza e a transparência tem que ser ainda mais efetiva, porque senão cria-se uma falsa expectativa. Não, eu posso, não posso, onde eu vou, né? Então é muito importante que a gente tenha essa transparência, independentemente de ser um, dois, três provedores, mas em sendo um só, eu acho que a transparência precisa ser mais efetiva, porque imagina na época que nós estamos vivendo, pode pairar o desemprego, né? Todos estamos sujeitos ao desemprego. Então, tem que ter um planejamento sólido, um planejamento bem estruturado, para que a gente não faça um comprometimento futuro daquilo que, consequentemente, nós não temos ainda. Com certeza. E daí, eu acho que vem ao encontro um comentário da irmã Kátia, que ela citou que uma planilha familiar, por exemplo, é muito produtiva. Então, acredito que esse planejamento, né, essa organização para entrar em dívidas futuras, né, coisas a longo prazo, também acaba sendo interessante. Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta da nossa irmã Edna. Antes, vou ler o comentário da irmã Célia, que ela diz que na casa dela todos trabalham e todos não têm segredos, né? Então, isso é bastante importante, que é isso que o pastor Rogério foi comentando
a gente colocar tudo à mesa, colocar tudo às claras. E fazendo a pergunta da irmã Edna, ela perguntou o seguinte: se o esposo prefere assumir todos os compromissos financeiros, e aí, pastor Rogério, é glorificar a Deus ou isso está errado? Não, veja, aí tem a questão da aptidão, né? Tem a questão da aptidão, da familiaridade com o tema. Pode ter famílias que a mulher seria a melhor pessoa para ter esse controle e essa administração, tá certo? Agora, é claro que se o marido, ele por si só, consegue prover todas as necessidades da família a contento, maravilha. Bênção de Deus, é glorificar a Deus mesmo e seguir em frente, né? Isso, sem dúvida, é uma grande bênção, mas eu só quero destacar que o trabalho de uma mulher, né, de uma mãe, dentro de um lar, ainda que não seja remunerado, é um investimento altíssimo que está sendo feito e o retorno, sem dúvida, será benéfico a toda a família, tá certo? Agora, quanto à questão da irmã Cátia de planilha, aí a pergunta é interessante, porque se existe uma coisa que eu gosto de mexer com essa parte de planilhas, né, até por conta de trabalhar no mercado financeiro. Mas, se não tiver um computador, não tiver um Excel da vida, se não tiver um Access para fazer até fórmulas e gráficos, etc. e tal, vai no caderninho. Vai lá, né, no caderninho, bota no papel. Gente, planejamento é tudo, né? Jesus mesmo se preocupou na questão do planejamento. Não dá para a gente querer construir uma torre se a gente não parar para ver quais são as prioridades, os valores de investimento em cada uma das etapas. Então, esse é um tema bíblico, não é um tema solto, aleatório. Planejamento é fundamental. Quer seja numa planilha, se você tiver excelente, num caderninho, mas todo controle é benéfico, que seja feito por um dos membros da família, mas que sempre tem alguém que seja aquele, o controlador, né? Opa, sinal amarelo. Ok. Então não é vergonha se o marido, por exemplo, trabalha, é o único provedor, digamos ali, financeiramente do lar, não é vergonha se ele não souber administrar esse dinheiro, pegar o salário e entregar na mão da esposa para que ela venha fazer essa organização familiar. Absolutamente. Aí é questão, de novo, de aptidão, né? Porque tem, independentemente de ser homem ou mulher, né? Ambos podem ter essa aptidão, e aí quem é que teria a melhor forma de dinâmica, de controle, de compartilhamento de dados, enfim. Então, isso indifere, ao meu ver. Ok. Para finalizar esse tema, por enquanto, sobre casamento, finanças aqui nesse aspecto, tem uma pergunta da nossa irmã Amy. Pastor, como lidar quando há interesse somente em controle e não em conhecimento para administrar melhor as finanças? Diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, não basta ter só a parte teórica, o importante é ter a prática do negócio. E a prática vem com a dinâmica, né, de conversa, de diálogo e compartilhamento de pensamento. Porque nós estamos conversando aqui, nós dois, por exemplo, né, perguntas e respostas, ok, mas dentro de uma relação familiar, é importante que haja um diálogo, porque cada um pensa de um jeito, cada um foi formado, cada família tem uma formação diferente. Tem que ter esse diálogo aberto, pautado na comunicação e na confiança, como disse há pouco, né? Agora, se não tiver a preocupação, né, do conhecimento, de explorar o conhecimento das necessidades reais da família, o que é prioridade? Se a gente não definir o que é prioridade, tudo passa a ser prioridade e, consequentemente, a gente não vai priorizar nada na vida. Isso começa dentro de casa. Aliás, a nossa família, é um mestrado. Não é um ensino fundamental, não é um ensino básico, não é uma pós-graduação, não, é um mestrado, né? A convivência familiar, se ela for bem alimentada, a pessoa ela vai ter, de fato, um mestrado para a vida,
porque aí quando ela for trabalhar, ela vai entender a logística, né, de receita e despesa. Quando ela estiver em uma igreja, por exemplo, ela vai compreender facilmente também o que é, né, receita e despesa, entrada e saída. E esse aprendizado, muitas vezes, Matheus, ele é melhor na prática do que na teoria. Sim. E para a gente deixar um pouco mais dinâmico, a gente vai guardar um pouquinho uma questão familiar aqui e vai retomar daqui a pouco. Tá. E eu gostaria de perguntar as pessoas que compram por impulso. Então, se eu estou feliz, eu compro porque eu estou feliz. Se eu estou triste, eu compro para ficar feliz. A gente está num momento de pandemia agora, então as pessoas não estão saindo muito. Algumas lojas do comércio, os shoppings estão fechados, mas aí a gente tem as compras pela internet, então ninguém está livre de gastar. Então, qual seria o seu conselho, então, para quem compra por impulso? E, atrelado a isso também, de que forma o senhor acredita que a sociedade exerce uma influência sobre o que a gente compra, sobre o que a gente consome? Vamos lá. A questão de conscientização da realidade, ela é fundamental para a saúde financeira. Conscientização da realidade da família. E eu nem vou entrar agora, Matheus, na realidade econômica do Brasil, por exemplo. Nem quero entrar, porque esse assunto aí dá pano para manga também, mas eu quero entrar na realidade econômica da família. Tá? Impulso, pensando em impulso de compra, o impulso começa também na alimentação. Há muitas pessoas que comem por impulso. E isso prejudica a saúde drasticamente. Se eu não estou enganado, eu fiz até uma live com a minha esposa, se eu não fiz, farei muito em breve sobre essa questão de compulsão, né, alimentar, mas é de você comer sem estar com fome, na verdade. E o ato de comprar por impulso também paira nesse caminho, porque você, às vezes, compra coisa que você não precisa de fato. Então, o conselho que eu dou é que hoje nós não estamos aí andando pelos shopping centers, nós não estamos andando pelas ruas de comércio aberto, mas nós estamos andando pela internet, né, procurando, e essa é uma tendência mundial, global, aliás, o Brasil é um país de terceiro mundo, está muito atrás dessa questão, mas lá fora, compra de supermercado é usual fazer da própria casa. Mas quando você passa, vou pegar aqui uma metáfora simples, quando você pega um carrinho do supermercado, vai passando pelos corredores e olhando as gôndolas, é como você encher o carrinho de coisa que quando chegar em casa você não precisa e depois vai vencer. É importante a gente, quando for ao supermercado, usando dessa metáfora, a gente tem uma lista de compras. O que é que eu preciso? O que está faltando em casa? A partir daí, tudo vai facilitar o que é que você vai colocar no carrinho e o que você não vai colocar no carrinho. É claro que, se você for uma pessoa controlada nesse aspecto, nada impede de você se dar o direito de ir além da lista de compras, mas que isso não seja regra, né? Então, o impulso de compra pela internet, ele é perigosíssimo, né? Tanto quanto o impulso de compra presencial em uma loja, porque é importante você passar na frente de uma loja ou namorar algo na internet, mas você não comprar na hora. É você segurar para si e depois, 2, 3 dias, você avaliar se de fato aquilo você quer e se você pode pagar. Agora, que fique bem claro que essa questão de tecnologia, tem muitas técnicas que são utilizadas dentro do mercado, mercado publicitário, que é quem faz o marketing de venda, que quando um cliente está prospectando comprar um produto, então você entra lá no site XYZ e você procura, por exemplo, por uma panela de pressão. Simples assim. Eu preciso comprar uma panela de pressão. Aí você entra, pesquisa o preço. Nossa, essa aqui é maravilhosa. Essa é um sonho de consumo. Você fecha, desliga, vai para outro navegador, etc. e tal. Quando você acessa de novo aquela mesma página, ou páginas similares, ou até o seu Facebook, Google, YouTube, o que vai acontecer?
a internet, o processamento de pesquisa, de dados, vai trazer para você várias situações de compra daquele produto que você pesquisou. Isso é programação de dados. Isso acontece por conta da tecnologia, porque toda plataforma, quer seja Facebook, quer seja Google ou Yahoo, enfim, todas essas plataformas de mídias sociais têm uma inteligência artificial por trás, que ela sabe quem é você, ela sabe o seu comportamento de consumo, com base nas pesquisas que você faz de curiosidade. Então, as empresas têm uma dinâmica de convencimento à base do oferecimento e do parcelamento. Tinha uma empresa, tempos atrás, cujo nome não vou citar, mas ela usava o jargão, né? Olha, venha comprar aqui, porque aqui você pode pagar uma parcela que caiba no seu bolso. Mas, na verdade, não é tão verdadeiro assim. Ok. Eu acho que com essa sua fala, você já respondeu a pergunta do nosso irmão Lisboa Santos. E tem bastante pergunta, bastante comentários, os irmãos estão interagindo bastante, estou gostando, podem ir Compartilhem mandando aí, gente. Compartilhe com outras pessoas aí também. E eu vi que tem um comentário aqui da Roselaine de Alencar, que ela comentou que estudos feitos por economistas apontam o cartão de crédito como o maior vilão dos endividamentos. E aí eu queria que a gente abordasse um pouquinho dessa questão do cartão de crédito, como minha mãe diz, o dinheiro de plástico, que é isso, ninguém mais hoje em dia passa necessidade de comprar nada, porque se não tem, passa o cartão, como se a gente não tivesse que pagar um dia. E ainda dentro do cartão de crédito, eu queria que você orientasse também aquela pessoa que tem um primo, tem um cunhado, tem aquele familiar que pede para a gente tirar uma televisão de 50 polegadas no nosso cartão de crédito. E aí, o que o senhor aconselha aí? Vamos lá. Realmente há certos comentários, né? Certos materiais publicados na mídia que dizem que o cartão de crédito é um dos principais vilões aí do descontrole familiar. Vamos lá. Sim e não. E eu não estou respondendo dessa forma para ficar em cima do muro, porque eu vou explicar esse sim e não. Tudo depende de você ser uma pessoa controlada ou descontrolada. Simples assim. Se você for uma pessoa controlada, o cartão de crédito é benéfico. Porque você vai fazer com que as suas despesas principais de consumo, né, elas estejam centralizadas em uma fatura para você pagar depois. Agora, se você não tem um controle adequado ou, né, vamos trabalhar, você tem um descontrole da situação, você compra por impulso recorrentemente, indiscutivelmente, o cartão de crédito passa a ser um vilão. Agora, tem aí um segredo, né, dentro do mercado financeiro brasileiro, que é um contrassenso. Mas se a gente olhar para fora, por exemplo, o mercado, pegar os Estados Unidos como exemplo, a gente vai se deparar que o cartão de crédito, na verdade, ele não é um cartão de crédito. No mercado brasileiro, dentro da economia brasileira, o cartão de crédito não é um cartão de crédito. O nosso cartão de crédito, Matheus, na verdade dos fatos, ele é um cartão de débito. Eu estou assumindo despesa futura. E o nosso cartão de débito, ele que é o verdadeiro cartão de crédito nosso. Porque ou eu tenho dinheiro na conta ou não tenho. Então, trabalhando no mercado financeiro muitos anos, a gente pesquisando, a gente estudando, né? Só que é uma forma de marketing no mercado brasileiro, como em outros países também, não só no Brasil. Mas a inversão, ela é nítida para a gente aqui. Então, pense comigo, veja se não é racional o que eu estou dizendo a vocês. Se eu estou fazendo uma compra que eu vou pagar depois, né, eu estou assumindo um débito. Só que por que a nomenclatura é cartão de crédito? É porque o banco te deu um crédito para você usar e depois pagar, se você consumir, se você usar. Agora, na medida que você é uma pessoa controlada, não tem nenhum problema nisso.
não tem nenhum problema. Tem um benefício de milhas, bonificações, depende do cartão, etc e tal, para quem pode, né? Mas, por isso que eu respondi essa pergunta. Ele pode gerar um desequilíbrio, o cartão de crédito, ou pode ajudar no equilíbrio. Com certeza. Uma faca aí de dois gumes, né? E pensando num dos temas que a gente colocou no painel também, que era uma pergunta, o dinheiro acabou, e agora? Então eu vou um pouco além. O dinheiro acabou, estourei o limite do cartão de crédito e estou com o nome sujo agora. E agora? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Por onde eu começo? Olha, Matheus, nada acontece da noite para o dia na nossa vida. Nem um resfriado acontece da noite para o dia. Nada, absolutamente nada. É importante, em uma situação como essa, parar com muita serenidade e identificar os possíveis problemas que possa ter gerado esse descontrole financeiro, né? Porque é importante que a gente tenha esta saúde financeira ao longo da vida. É claro que vai ter um período da nossa vida, um ou mais períodos, é só uma forma de expressão que eu estou usando, que pode fugir do controle, né? Especialmente começo de casamento, é uma época muito propícia, infelizmente, para esse descontrole, porque os cônjuges não se conhecem, né? Mas com o passar do tempo também, se não houver o diálogo que nós começamos a nossa fala reforçando, se não tiver a boa comunicação, esse problema vai perdurar por toda a vida. E isso pode afetar drasticamente o convívio do casal. Drasticamente, em todas as áreas do relacionamento. Então, estamos sujeitos a contrair uma dívida e não pagar? Né? Sim, estamos sujeitos. Pode ter algo que aconteça de forma repentina que foge dos nossos controles. E aí, sem dúvida, nós temos que buscar ao Senhor Deus para que o Espírito Santo nos dê a direção para uma tomada de decisão sensata em prol do benefício da família. Ok, pastor. E aí a gente pensando então nesse cenário da pessoa que contraiu uma dívida, um débito, e de repente ela precisa de terceiros para ajudá-la. Então, se a gente pensa numa relação familiar, né, entre membros de uma família, pais, filhos, quando crianças, os pais nos dão dinheiro, quando adultos, às vezes, inverte um pouco esse papel, às vezes, também os pais ainda continuam ajudando os filhos, tem filhos, né, que acham que não tem essa obrigação para com os pais também, e aí eu gostaria de saber como que se dá essa relação, né? Quando os filhos até ajudam, mas aí casam, de repente eles mesmos vão tendo os filhos deles, vão sentindo que está ficando cada vez mais apertada ali a coisa, e eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esses dois prismas, né? Do lado dos pais e do lado dos filhos. Olha, eu vou responder essa pergunta sua com uma conversa que eu tive recentemente, semana passada, com o nosso pastor Antônio Martins. Eu falei um bom tempo com ele e ele me dizia, né, assim, olha, pastor Rogério, família é um investimento. É bom quando a gente se dá conta disso o quanto antes, né? A família é um investimento para toda a vida. E se a gente não souber orientar os nossos filhos nesta área financeira, e se nós não soubermos investir o que a gente pode investir dentro das condições de cada um, se a gente não souber investir nos nossos filhos de forma que eles entendam, compreendam o resultado a longo prazo, quando chegar a velhice, os filhos estarão trabalhando de acordo com o que aprenderam. Então, por isso que muitos filhos não conseguem entender o valor de reinvestir nos pais, porque não aprenderam ao longo da vida. Então, o que o pastor Antônio Martins queria dizer? Que quando você
instrui o teu filho no caminho em que deve andar, o caminho em que deve andar, à luz da Bíblia, é um caminho que abrange todas as disciplinas. Língua portuguesa, saber falar, né? Assim, estou falando no linguajar saudável, não estou falando do abecedário, né? A matemática, saber controlar o que pode e o que não pode, dá, não dá, saber dizer não, e assim vai. Então, os pais, indiscutivelmente, todos os nossos pais, né, quando nós éramos crianças, eles investiram tudo que tinham e que não tinham, para nos criar, para nos formar, dentro das limitações de cada um. Agora, com o passar do tempo, é muito importante que nós, filhos, entendamos que é agradável a Deus reinvestir nos nossos pais, né, de acordo com as condições de cada um, é claro, mas tudo que eles fizeram em nosso favor. Então, é uma via aí de duas mãos, não é depois que você se casa, você esquece dos seus pais. Quando os pais têm condições financeiras, etc. e tal, para se manter, ok, mas essa não é a regra, essa não é a regra. Né? Mas tudo depende do ensino. Tudo, essa foi a frase que eu tiro dessa conversa que eu tive com o pastor Antônio Martins. Tudo depende do que você ensinou. Porque se os filhos aprenderam ao longo da vida que os pais não conversam, não têm diálogo, não têm confiança, os filhos também vão agir da mesma forma. Ok. Tem alguns comentários aqui, não consegui pegar tudo. Vi um comentário da irmã Silvana, que ela foi contando um pouco de como se dá a organização na casa dela, que a filha trabalha na área de contabilidade e vai auxiliando, eles junto com o genro. E ela comentou algo interessante, pastor Rogério. Ela comentou que o genro esquece as senhas do banco e que a filha vai ali cuidando dessa organização, tanto dela quanto do próprio genro, e pensando para aquela pessoa que está aqui ouvindo a gente, que tem essa dificuldade em guardar a senha. Às vezes a gente pensa em pessoas mais velhas, mas não, eu, por exemplo, vivo esquecendo às vezes senha de e-mail, senha de alguma coisa assim. Mas para aquelas pessoas que esquecem a senha do banco também, por exemplo, o senhor acha que é válido anotar lá na agenda ou andar num papelzinho, com um papelzinho anotado dentro da carteira? O que o senhor sugere? Nunca anotado num papelzinho na carteira, tampouco uma etiqueta colada no cartão, porque isso é de altíssimo risco, né? Então, cada um vai encontrar uma forma, mas é importante ter uma anotação, minimamente, para que haja uma organização. Outro, sim, é sempre importante, pensando em senha, porque daqui para frente, né, cada vez mais será requerido, exigido senha para tudo, né? É bom ter uma linha de pensamento. É bom ter uma linha de pensamento, não colocar palavras ou números simples, mas sempre ter uma linha. Poxa, eu sempre trabalho com, por exemplo, trabalho com um teclado alfanumérico. Poxa, então deixa eu ver aqui a ordem que eu costumo utilizar na digitação. Então, são segredos. Cada família vai encontrar, cada pessoa vai encontrar uma forma, mas é sempre bom anotar assim. Para quem está escutando a gente não sabe o que seria o teclado alfanumérico? Pois é. Quem fez datilografia não é da sua geração, viu, Matheus? Mas o curso de datilografia ajudaria bastante, sabe? Você gravar lá A, S, D, F, G, H, J, K, L, C. É uma linha inteira que tem a sequência, por exemplo, do alfabeto. E aí tem números e letras, é bom sempre alternar numa senha quando possível, porque às vezes é só números e às vezes é só letra. Mas sempre que possível, em senhas de sites, de e-mail, etc., ter algo que seja alfanumérico. Ok, obrigado. Na minha época já era curso de digitação, mas eu ainda peguei a máquina de datilografar. Pensando, então, num outro cenário agora, sobre investimentos. Então, eu não estou no vermelho, mas também não tenho um fundo de investimento, não tenho uma poupança gorda, mas tenho vontade de investir. Então, dúvidas me surgem, né? Montar ou não um negócio próprio, onde investir, em que investir, devo consultar a minha família, pedir conselho quanto a isso? Bom, vamos lá. A questão do investimento, sem dúvida, para quando a gente pode, ele é fundamental que também haja planejamento. Agora,
cuidado com a questão de grandes ganhos, né? Qual é o mais rentável? Cuidado de você não desviar os seus olhos para algo que seja inseguro. Quando a gente pensa em investimento, eu procuro sempre aconselhar por um cenário mais conservador, né? Porque é muito preocupante você entrar numa praia, numa área que você não domina. Os bancos lhe oferecem de tudo. Olha, compra aqui um título de capitalização que é o melhor cenário de investimento. Não é. Mas, para algum, pode ser uma composição, né, no pacote. Ah, vamos trabalhar com um fundo XYZ que está atrelado ao dólar. Se o dólar estiver subindo, maravilha. Mas se ele despencar, você pode perder muita coisa. Mas eu quero tratar dessa temática de investimento, Matheus, porque essa não é a realidade da grande maioria da população brasileira, né? Ainda mais nessa época que nós estamos vivendo. Mas eu quero destacar que o melhor investimento, e eu vou afirmar sem medo de errar, o melhor investimento que alguém possa fazer na vida, é investir na família. Investir na família. O que significa investir na família? Conhecimento, estudo, né? Valorização, né? Saber investir na hora certa, naquele momento que se faz necessário. É como o exemplo que nós demos dos pais para com os filhos. Pensa a criança crescendo, vai para a fase escolar, tem que comprar material, tem que comprar uniforme, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que colocar numa boa escola, mas também tem que saber conversar, porque a escola não é o melhor lugar para a formação do caráter, mas o investimento que eu digo é o do tempo, é você dedicar tempo para a família, né? Talvez nem dinheiro é você dedicar tempo de qualidade para a sua família, dentro da forma de ser de cada família. Tem famílias e famílias, formas e formas de ser dentro de casa. Mas investir tempo não é algo que seja apenas dentro do aspecto financeiro. Tá? Outro ponto, às vezes um investimento em uma viagem, claro que também o momento aqui não é apropriado, eu não estou falando de viagens exorbitantes, não. É um momento de descanso, um momento de lazer para a família, é um investimento ímpar, para que a saúde da família ela volte restaurada. Não só a saúde financeira, a saúde do convívio familiar. Então, às vezes você tem um dinheirinho e, ao invés de colocar numa poupança e ter um passeio de qualidade, é melhor o passeio. Né? Ah, não, mas eu preciso guardar porque tem uma despesa futura que... Tudo bem, então vamos guardar em algo que seja conservador. Não querer entrar em coisas que a gente não saiba. Né? Ah, vou entrar em bolsa de valores. Não entre nisso, porque você precisa de um bom tempo e conhecimento para poder gerenciar. Então, é um campo bastante vasto, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu digo que o investimento, sem dúvida, começa pela qualidade da família. Investir na qualidade, né, da própria família. Com certeza. Nosso bem mais precioso, né? A nossa família. Mas pensando na questão de uma sociedade, né, com a pessoa que quer fazer um investimento em algo, né, quer montar o próprio negócio e pensa em fazer uma parceria, uma sociedade com uma outra pessoa. De repente, uma pessoa que não professa da mesma fé, por exemplo. E aí, quanto a sociedade em si, né? A parceria com uma outra pessoa, ter um sócio, o que o senhor pensa sobre isso? É aconselhável? Vamos, então, pegar a sua primeira consideração aqui. Poxa, fiquei desempregado, foi até uma fala anterior sua. Fiquei desempregado, tenho aqui uma rescisão contratual, tenho um recurso para receber, o que eu faço? Vou montar um negócio próprio? Cuidado, porque não é hora para montar negócio próprio. Não é hora de montar nenhum tipo de negócio próprio. É melhor você ter serenidade, conversar dentro de casa, né? Procurar se qualificar durante essa situação, esse período de desemprego, cursos fáceis e ágeis que tem, de forma online, vão te
recolocar no mercado e, sem dúvida, confiar no Senhor, orando a Ele, buscando a Ele, que Ele vai abrir a melhor porta de emprego para você, né? Então, uma porta se fechou, é momento de cabeça fria. Não é tomar decisão por impulso ou por emoção, porque esse é o grande problema, recorrente, inclusive, de pessoas que ficam desempregadas. É querer abrir o próprio negócio porque pensam que agora tudo vai melhorar, né? Eu vou conseguir ter um dinheirinho aqui, eu vou conseguir montar, etc. e tal. Não é o momento apropriado, definitivamente. Confiar no Senhor sempre será a melhor forma para ter a recolocação no mercado. Então, essa é uma consideração que eu quero fazer. Agora, falando de sociedade, que também é uma pergunta bastante apropriada, está aí uma área muito delicada. E se eu pudesse aconselhar, jamais façam a sociedade. Quer seja com um familiar, quer seja com um irmão da igreja, quer seja com um conhecido do trabalho que também ficou desempregado. Olha, vamos juntos embarcar numa sociedade. Sociedade é um casamento. Pode dar certo para alguns, mas essa não é a regra. A regra é de, infelizmente, esse contrato, esse acordo, essa sociedade, ela ser descontinuada em algum momento. E aí gerando até inimizades. Então, resumidamente, se eu pudesse aconselhar, jamais procure por uma sociedade para montar um negócio, independentemente da área que for. Fiquei surpreso. E às vezes a gente até pensa erroneamente que, mas é o meu conhecido, é o meu irmão, sangue do meu sangue, ou é aquela pessoa que professa da mesma fé que eu, então vai dar certo. Então, o conselho então seria a gente não estabelecer um tipo de sociedade, né? E veja que eu parto do princípio do próprio casamento, que o casamento no começo é uma fase difícil. O casamento é uma sociedade, é um contrato, né? E por terem formações diferentes, até chegar num alinhamento e conhecimento para ter uma boa convivência, uma saúde em todas as áreas da vida, pode levar um certo tempo. Imagina você fazer a sociedade com quem você não convive no dia a dia. A amizade é uma coisa muito diferente de você conhecer esse outro alguém. Muito diferente. E a gente só conhece, Mateus, alguém na hora da adversidade. Na hora da bonança você não conhece ninguém. É só na hora da adversidade que você vai saber com quem você está lidando. Inclusive com pessoas que estão na igreja. Com certeza. E tem pessoas que dizem, né, que só se conhece o outro, no caso do casamento, quando passa a morar junto, e tem outras que dizem além, que só conhecem realmente na hora da separação. E pensando ainda no investimento a longo prazo, por exemplo, no sonho da tão sonhada casa própria. Então, a gente vê que hoje em dia tem vários youtubers, né, vários blogueiros aí que vivem dizendo várias coisas, dando várias dicas, prometendo grandes valores em poucos dias, né? A gente vê várias coisas aí que a gente deve evitar, né, para não entrar numa fria. Mas outro dia eu vi um vídeo que uma dessas pessoas comentou sobre a questão da casa própria, aconselhando, na verdade, a não comprar a casa própria, dizendo que o aluguel hoje em dia é melhor que a casa própria. E aí eu gostaria de perguntar para o senhor o que o senhor pensa disso, quando seria o melhor momento de adquirir casa própria, ou se não é aconselhável adquirir a casa própria e continuar pagando aluguel. Vamos lá. Aqui a gente tem também um grande dilema, e indiscutivelmente, se não houver um planejamento prévio, o sonho da casa própria pode virar um pesadelo. Se não tiver um planejamento, a boa intenção não é suficiente para assinar um contrato desse porte. Certo? Agora, nós temos uma grande vantagem, né? Nós que conhecemos o contrato da palavra de Deus, estou com esse assunto ainda recorrente aqui,
Tem muitas cláusulas lá favoráveis, bastante favoráveis àqueles que confiam no Senhor. E aí a gente precisa buscar a direção do Espírito Santo de Deus para saber se é o momento, até para isto. Até para esta tomada de decisão, nós precisamos ter muita serenidade. Né? Porque o que acontece? A pessoa fica desempregada, nesta época, por exemplo, ainda que tenha uma rescisão razoável, paira. Quais são as perguntas que vêm à mente? Montar um negócio próprio. Segundo, sair do aluguel. Só que, se não for possível comprar um imóvel à vista, que é uma raridade isso acontecer, a pessoa vai comprar financiado. Atratividade, juros baixos. Só que tem a questão do longo prazo. Se você compra um imóvel, ainda que com parcelas baixas, juros baixos, seja algo acessível para você, se você não tiver qualificado para voltar para o mercado de trabalho, se você não orar a Deus para que Ele prepare uma porta para você, de fato, voltar ao mercado de trabalho, você vai estar confiando apenas em você. E, consequentemente, pode chegar uma época que você não consiga mais honrar com a parcela daquele financiamento. E se a gente olhar hoje, por exemplo, o que mais os bancos estão fazendo, o que mais eles estão fazendo hoje, dentre as mais diferentes áreas do mercado financeiro, quando a gente olha para a questão da habitação, é hipotecando aquele imóvel que um dia foi vendido à base de financiamento. E aí o que eles fazem? Eles retomam, né, como garantia o próprio imóvel e coloca para leilão. E a pessoa, infelizmente, vai ser despejada porque não conseguiu mais pagar aquele compromisso assumido a longo prazo. Aluguel, entre o aluguel e a casa própria, indiscutivelmente, a resposta sempre vai pender para a casa própria. Só que se você não tem condições para comprar uma casa própria e você vai pensar em entrar em uma dívida, seguramente eu vou dizer que o aluguel é melhor, desde que você consiga se planejar, orar ao Senhor para que Ele possa te abençoar, para que mais para frente você consiga comprar aquele imóvel. O segredo é, Mateus, o grande segredo da vida é bíblico. Paciência. Paciência. Conversava com um pastor hoje, né, sobre alguma situação que não vem ao caso de detalhar, mas ele dizia, olha, se tivesse esperado um pouco, daria para ter comprado à vista, mas preferiram parcelar, pagaram 3 vezes o valor do bem. Então, se houver um planejamento, orar ao Senhor, aí é o nosso benefício. Se a gente confiar no Senhor e ter uma vida equilibrada e saudável em todas as áreas, a começar pela fé, seguramente o Senhor Deus preparará tudo no momento certo, sem atropelos. Né? Agora, na medida que há um descontrole da fé, tudo passa a ser pessoal. Não, eu vou porque eu posso, porque eu consigo, porque eu vou tentar, eu vou conseguir, etc. e tal. E aí vai na autoconfiança, isso é um perigo muito grande. Né? Agora, sem dúvida, tem que haver um planejamento racional, né, para que a gente possa assumir um compromisso. Vou trazer um exemplo prático para você, Mateus, e todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, assistirão depois. Certa feita, um casal me procurou na igreja, me fazendo essa pergunta, olha, eu quero comprar um imóvel, apareceu uma oportunidade, assim, assim, assado. E eu pedi um tempo para essa pessoa, que eu voltaria a conversar com ela. E voltei a conversar com essa família. E a conversa foi simples, olha, vamos lá, vamos colocar sobre a mesa o que você pode, o que não pode, o que dá, o que não dá, quantos por cento isso vai comprometer da sua renda, etc. e tal. Tem alinhamento entre vocês, entre o cônjuge? Eu estou sendo bem objetivo aqui, vou já finalizar esse exemplo. Eu perguntei, a última pergunta que eu fiz é, vocês querem conselho mesmo? Ou vocês já tomaram a decisão de comprar? Né? E a resposta que eu recebi, não, pastor, de fato, não, sem dúvida Deus preparou. Nós vamos comprar porque assim vai dar tudo certo. E eu falei, amém. Então, compre o seu imóvel. Mas se eu pudesse te aconselhar, eu aconselharia para você não comprar. Passou-se o tempo. E logo eu vi o testemunho deste casal.
Olha, Deus nos abençoou, porque sempre a gente coloca o nome de Deus, e aí é um perigo muito grande, porque nem sempre Deus está no negócio. Deus abençoou, nós compramos um apartamento, e aí todo, amém, graças a Deus, porque a gente não sabe a realidade, a gente vai se alegrar com quem se alegra, mas compraram o apartamento. Infelizmente, um ano depois, tiveram que devolver. Por quê? Porque não conseguiram pagar a dívida que havia contraído. Então, a questão do conselho é muito importante, mas tem que saber a quem você vai pedir conselho. Segundo, tem que saber se você está pedindo conselho só por pedir, porque a decisão já está tomada. Se esse for o caso, não vai valer a pena pedir conselho, porque você vai perder tempo e tomar tempo da outra pessoa. Via de regra, muitas pessoas querem conselho, mas escutam pouco e falam muito, e acabam tomando a decisão errada. Com certeza, pastor. E o quanto que é importante a gente estar realmente alinhado, né, com a vontade do Senhor. Me lembrei de Jeremias 17, no versículo 5, que vai dizer que maldito o homem que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, por isso é sempre interessante e importantíssimo a gente estar alinhado no centro da vontade de Deus, né? Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Tem um Exatamente. comentário aqui, uma pergunta do Felipe, que para complementar essa questão da moradia, lembrando, Felipe Siqueira foi quem sugeriu o tema do painel de hoje, né? Verdade. Ele pergunta qual a melhor hora de entrar em um financiamento. Eu acho que vai ao encontro do que o senhor pregou há um tempo atrás, né, sobre a diligência de saber o tempo e o modo, né? E ele complementa com X porcentagem de entrada, mais uma reserva, estar em estabilidade financeira, ter uma boa entrada para amortecer os juros? Como definir isso? Os bancos, por si só, eles já fazem um filtro nessa questão de financiamento que está limitado a 30% da sua capacidade mensal familiar. Então, por tabela, já tem aí uma métrica aritmética muito clara, que é o comprometimento máximo de 30% do valor. Todavia, Então, só nós, uma curiosidade. Então, eu posso somar a renda do esposo, da esposa, do filho? desde que seja renda comprovada, né, e declarada em imposto de renda. É isso que é comprovado. Agora, nós que temos a mente de Cristo, devemos ter a mente de Cristo e fazer uso da mente de Cristo, que é justamente agir com sabedoria para a tomada de decisão. E essa tomada de decisão, qual é a hora de entrar? É uma pergunta aberta, mas o que eu digo que a hora de entrar é a hora em que há dentro da família os três pilares que nós falamos ao longo dessa conversa. Primeiro, a comunicação é aberta, né? A comunicação, ela é transparente. Segundo pilar, transparência. A confiança, está tudo sobre a mesa, porque no planejamento é a hora que a gente vai pedir a direção de Deus, olha, dá ou não dá. A hora vai depender de qual é a saúde no relacionamento daquela família, para que ele não se precipite, para que ninguém tome a decisão antecipada, porque a precipitação, que é o grande perigo, é você se precipitar em uma coisa que você não tem domínio. Né? E é claro, a questão financeira é muito particular, muito pessoal de cada família. E não aconselho que isso seja aberto, com raríssimas exceções, para um terceiro, mesmo na hora de um aconselhamento. Então, é algo muito privativo. Mas é importante ter essa diligência no sentido de fazer os cálculos necessários para, então, tomar essa decisão tão importante para a vida. Ok. Agora a gente já vai caminhando aí para o fim, mas tem um assunto ainda que eu gostaria de abordar. Os irmãos que estão nos acompanhando aí, fiquem à vontade para mandar mais alguma pergunta aí. A gente já está caminhando para o fim. No caso, então, se eu ainda não posso comprar a casa própria, né?
e acabei optando pelo aluguel, a gente tem alguns requisitos, né? Então, a gente precisa ou do cheque calção, né, daqueles 3 meses de depósito, por exemplo, ou do fiador. E é nesse ponto que eu gostaria de... e aí a gente vai lá naquele amigo, né, e pede para que seja o nosso fiador, ou o amigo nos pede para que nós sejamos o fiador dele. Não só imóveis também, a gente tem no caso do financiamento estudantil, FIES também, que precisa de um fiador, e eu tive uma experiência próxima de uma amiga que acabou entrando numa fria. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente qual o perigo de ser fiador, e se ser fiador é bíblico, é antibíblico, se isso tem na Bíblia. Pois bem, tudo tem que avaliar o contrato. Quando você vai ser fiador de alguém, em caso de uma locação, ou até em um programa estudantil, tudo tem um contrato sobre a mesa, tudo. Tudo vai começar de um contrato. E esse contrato precisa ser lido. O problema é que nós não temos hábito de ler. Nós não lemos, né? Porque na ânsia de querer ajudar, na ânsia de você ser arguido, olha, eu preciso disso para ontem, né? Eu sempre falo, se a minha forma de agir, por experiência própria, mas também a minha forma de ser, todo e qualquer questionamento que eu receba, perguntas e tomada de decisão que precisa ser para hoje, olha, você pode me ajudar? Eu preciso decidir isso agora, tem que ser agora. Qual é a minha resposta? Não. Infelizmente, não. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso entender a complexidade do assunto. Eu nunca respondo o sim na hora. Não significa que o não vai ser perene, mas para dar o sim eu preciso avaliar com critério. Então, tudo tem um contrato sobre a mesa. E eu quero voltar à tona aqui, Mateus, e nossos irmãos. O contrato é a Bíblia Sagrada. O nosso contrato para com Deus é a Bíblia Sagrada. E tem todas as orientações que nós precisamos. Daqui a pouco eu vou colocar aqui algumas cláusulas desse contrato, que são cláusulas muito simples, só que muitas vezes a gente faz vista grossa para a cláusula. Faz vista grossa. E aí a gente entra onde não deve. Assume aquilo que não tem condições de pagar. Então, a questão, indiscutivelmente aqui, de ser fiador, a Bíblia não orienta ser fiador de um desconhecido. Agora, não é nenhum pecado, por exemplo, o pai, uma mãe, né, ou até um irmão, que você está mais próximo ali do convívio familiar, afiançar algo a teu favor. Eu já precisei de fiador. E eu honrei. Graças a Deus, nunca dei trabalho para os meus fiadores. Eu também já fui fiador. Tive pessoas que honraram, outras me deixaram na mão. Então, é questão de assumir um compromisso, de uma responsabilidade. O conselho bíblico é: não seja fiador daquilo que você não conhece. Né? Então, não está falando para não ser fiador, porque tem vários textos na Bíblia que falam sobre essa questão, especialmente em Provérbios. Mas estudando bem, a fundo, essa temática no livro de Provérbios de Eclesiastes, nós vamos ver que para ser fiador de alguém, você precisa conhecer de fato essa pessoa e, claro, ter um convívio familiar seria a melhor garantia. Né? Poxa, eu vou afiançar, né, fulano porque é da minha família. Agora, nem sempre isso é verdadeiro. Às vezes a família decepciona. Então, tome cuidado com isso. Você precisa conhecer a pessoa e saber o histórico dessa pessoa, se é um bom pagador ou não. Mas, via de regra, não é aconselhável. Não é proibitivo, mas não é aconselhável. Ok. Lembrando que nesse exemplo meu de uma amiga, foi algo assim que elas não se conheciam, a gente estava no primeiro semestre da faculdade, e aí minha colega viu uma outra colega nossa chorando porque não tinha conseguido o FIES e aí precisou de um fiador, e ela foi lá prontamente, em menos de um mês de aula, e já se dispôs para ser fiadora daquela menina que sumiu, deixou uma dívida. Olha aí. E... A emoção é um perigo para a tomada de decisão, viu, Matheus?
Olha, meus irmãos, tomar decisão com base em emoção é perigosíssimo, a começar pela própria família. Tomada de decisão financeira tem que ser algo frio, Racional, calculado, né? racional. Tem que ser racional, porque aquela emoção que aparentemente a decisão vai ser favorável, olha que maravilha, me ama, poxa, me considera, etc e tal. Como diz popularmente falando, me veio à mente, mas acho que não é nenhuma expressão ruim. O tiro saiu pela culatra, né? Tipo, poxa, não, aquilo que era para ser bom passa a ser um pesadelo, porque quem afiançou vai ter que pagar, senão o nome vai estar sujo. Ok. E o senhor falou sobre a gente ter cuidado, né, com as mensagens, com as falas de preciso disso agora, rapidamente, e aí me chamou a atenção até aquelas mensagens que a gente recebe, às vezes, no WhatsApp, né, preciso dessa transferência agora, que aí a gente pode até entrar num golpe, né, É e o isso aí. quanto que é importante a gente ter cuidado com isso Exatamente. também, né? Por isso que eu vou colocar aqui, Mateus, eu tenho uma série de versículos aqui, só para deixar Por registrado, favor. né? Eu vou deixar registrado quais são as cláusulas que estão no nosso contrato bíblico, né? Entre a nossa relação para com Deus. E se a gente observar essas cláusulas, a gente vai ter um direcionamento do que fazer e o que não fazer. E dizia um pastor, um nobre pastor meu, que para mim foi o meu Gamaliel, mas ele dizia que dentro de casa, na faculdade e até na igreja, muitas vezes a gente aprende mais o que não fazer do que o que fazer. A começar dentro de casa. Pelos maus exemplos, enfim. Né? Você estuda administração na faculdade, mas às vezes a própria faculdade é péssima em administração. E aí você fala, onde eu estou aprendendo? Estou fazendo um curso num lugar que não consegue sequer administrar os alunos, mas a vida é assim. Muitas vezes a gente tem que se pautar pelo mau exemplo para a gente não cair na mesma toada. Ok. O Rafael comentou aqui, o Rafael Alexandre, que pensando na questão do aluguel, do seguro, fugiu agora, do fiador, do cheque calção, do depósito, tem a opção também, né, Seguro da... fiança. Tem o Isso, seguro fiança, isso mesmo. seguro Que é fiança. uma modalidade, ela é mais cara, tem um preço a pagar, tudo tem um preço, né? É que a gente quer sempre o mais barato, né? E o mais barato é o de graça. Sim. E aí, para a gente finalizar aqui, eu já passar para o senhor fazer as considerações finais. O irmão Rodrigo, esposo da nossa irmã Alexandra, ele comentou, queria saber, mesmo estando tudo direitinho com as finanças e o casal falando a mesma língua, eles podem mesmo assim entrar no financiamento? Não, pode sim, indiscutivelmente. Mas tem que avaliar se é pressa ou se é necessidade. É igual carro. Comprar um carro financiado não é racional nos dias que nós estamos vivendo. Porque ao final, se eu vou comprar um carro financiado, então eu vou comprar um novo. Legal, muito bom. Mas ao final você vai pagar 2,5 carros. E se esperasse um pouquinho mais, você poderia comprar à vista alguma coisa, um seminovo. Então, é pressa ou é necessidade? É necessidade. Ok, vai em frente. Ore ao Senhor, teve a direção? Siga em frente. Ok. Então, já de antemão, agradeço a oportunidade, pastor, de estar aqui com o senhor essa noite, compartilhando junto com todos os irmãos. E já passo aí para o senhor fazer as considerações finais, o aconselhamento pastoral que o senhor vai nos passar aí para finalizar, junto com as temáticas bíblicas que o senhor vai fazer aí, os apontamentos, Veja só, para que tudo que sejamos financeiramente saudáveis. exato, mas veja, tudo que a gente conversou aqui, eu vou colocar só aqui a gente numa janelinha, mas tudo que a gente conversou, você vai ver que tem assuntos claramente na Bíblia. Olha,
contentando-vos com o que tendes, né? Isso é importantíssimo, contentamento dentro das nossas possibilidades. Isso é fundamental. Eu vou passar aqui em alguns textos, não vou falar todos, mas veja só, eu destaquei algumas palavrinhas aqui, Mateus. Olha a importância da comunicação. Está na Bíblia. A comunicação, ela não é fácil, é um sacrifício, inclusive, mas que agrada a Deus, porque você está se esforçando para uma boa convivência dentro de casa. Sinceridade. Se não houver sinceridade no convívio familiar, nós não vamos para lugar nenhum. Tem que haver sinceridade. Olha só aqui. Eu estou querendo comprar alguma coisa, mas eu vou trabalhar em 3 empregos. A Bíblia não orienta isso. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Se eu quero ter uma saúde financeira, mas estou perdendo a minha saúde física, eu estou entrando no caminho errado. Porque depois o dinheiro não vai conseguir pagar a recuperação da minha saúde. Verdade. Então, é equilíbrio, sabe? A vida é um equilíbrio de todas as áreas. E a partir, né, partindo desse princípio que a bênção do Senhor é quem enriquece. Tudo ao seu tempo. Mas o Senhor, ele quando abençoa, não tem dores aí que acompanham. Eu destaquei no vermelho aqui porque aqui é negativo, né? Não havendo sábia direção, o povo cai. Isso começa na família. É importante que tenha conselheiros, mas conselheiros também idôneos e não interesseiros. Um ponto positivo que é um sinal verde aqui. Que a gente quer ter sabedoria na tomada de decisão, ande com pessoas sábias e não com pessoas impulsivas. Tem um outro texto, tudo aqui tá tudo no contrato, viu, Mateus? Tá tudo no contrato. Em todo trabalho eu aproveito, mas as palavras dos lábios só encaminham para a pobreza. Sabe o que isso significa, Mateus? É muito simples. Sabe aquele falastrão? Que eu vou fazer, vai acontecer, meu negócio é o melhor, não, eu sei, eu estudei, eu posso, eu aconteço. Infelizmente, se a pessoa estiver sem a bênção de Deus, ela vai trabalhar muito e vai conquistar muito pouco. E, quiçá, até ir à pobreza, ao nível inferior ao que está. Aqui, ainda em Provérbios, está tudo aqui baseado nesse livro maravilhoso. A precipitação, ela não é benéfica em nenhuma área da vida. Vou deixar registrado isso, Mateus, porque depois as pessoas podem, né, olhar o respaldo bíblico que a gente tem. Porque a gente falou, orientou, mas olha o que a Bíblia está dizendo. Sim. Quem está acompanhando a partir de agora, depois volte ao começo da nossa conversa, que vocês vão ver que tudo que nós falamos tem um respaldo bíblico. É melhor a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. É você aqui, em outras palavras, aqui usa a metáfora da alimentação, mas é melhor você estar com um carrinho simples, mas andando, te levando para lá e para cá, do que você querer andar com um carro novo e depois não poder pagar a sua dívida. É melhor você morar de aluguel, mas honrar com o seu compromisso, do que querer comprar algo que você não pode pagar e honrar, e depois até entrar em situação ainda pior. Importantíssimo o conselho, você me questionou a esse respeito. Não ter conselho é perigoso. Não receber conselho é muito perigoso. Mas procure pessoa idônea. Porque, senão, o conselho também poderá te incentivar a tomar a decisão errada. E, às vezes, a repreensão da vida aqui está falando dos exemplos que a gente leva, viu, Mateus? Sabe aquela conversa que a gente tem com criança? Olha, não coloca o dedinho na tomada. Né? Hoje tem, né, protetor de tomada, mas no passado não tinha. Não coloque o dedinho na tomada. Mas a criança, quando recebe o não, qual a propensão dela? É fazer. Sim. E a repreensão da vida são as cabeçadas, viu? Que os outros tomam. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai tomar também.
Então, os ouvidos que escutam a repreensão da vida, os olhos que veem a repreensão da vida, no meio dos sábios farão sua morada. Aqui são os desejos. Eu tenho, eu posso, eu consigo, eu vou, eu estudei, eu estou empregado, eu sou bom, tal, tal, tal. Mas se não tiver a resposta do Senhor, você vai se precipitar. Não vai dar certo, da não. carne, né? É isso aí, exatamente, é o contraponto aqui, né, sobre esse paralelo da capacidade humana, né, da autoconfiança. Sim. Esse conselho, ele vale para tudo. Confia ao Senhor as tuas obras. Confia. Sabe aquele texto bíblico, quando eu penso aqui em confia ao Senhor as tuas obras, sabe aquele versículo que a gente usa também, muito conhecido? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará? Pois é, precisa da entrega. Porque não adianta você falar que confia no Senhor se você não entregar. Primeiro tem que entregar. Se você entregar e confiar, os teus pensamentos serão estabelecidos, direcionados pelo Senhor. O que você acha dessas cláusulas, Mateus? Estão muito complexas? Não, estou maravilhado. Às vezes, o que falta é a gente tirar o contrato da gaveta e ler, né? Simples assim. Né? Os pensamentos do diligente. Nós trouxemos recentemente um estudo bíblico exaustivo sobre a diligência. A importância de ser diligente. Porque quem não é diligente é negligente. Quem não ler o contrato de um financiamento, de uma compra, está negligenciando a tomada de decisão. O que é a diligência? É você ler, é você avaliar, é você, opa, deixa eu ver aqui. Vamos um passo de cada vez. Né? Tá tudo na Bíblia. Olha esse conselho aqui. Será que não tem muitos que o fazem, não usam, né, da mentira para poder ajuntar, para conquistar? Né? E muitas vezes a esposa ou o esposo, um dos dois aí, pode estar aqui no vermelho, tomando decisões inverídicas, tomando decisões, chegando em casa, olha, amor, comprei um carro. Ah, que maravilha. Mas espera aí, comprou mesmo ou você está usando recursos impróprios para comprar? Olha aí. É isso que está dizendo aqui. A língua falsa aqui é a mentira oculta na tomada de decisão. Qual a origem, né, daquele dinheiro? Qual a origem? Olha lá, ser escolhido é ótimo, mas mais digno do que ser escolhido é o bom nome. O nome na praça, como está? Do que as muitas riquezas. Pode, não pode, não pode. Né? Mas ter o nome limpo é muito melhor do que ser escolhido para alguma coisa e estar em destaque. Estamos terminando aqui já essas cláusulas aqui para destacar. Olha só. O que você acha desse texto aqui, hein? Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. É uma orientação, né? Especialmente para pessoas desconhecidas. Agora, sim, aqui está um investimento que vale a pena. Né? É um investimento que vale por toda a vida. Se tiver uma coisa para comprar na vida, compre a verdade. E nunca revenda ela. Compra, guarda, segura as 7 chaves. Né? Compra a verdade, sabedoria, disciplina e prudência. Então, temos que comprar e não vender. Estou finalizando aqui com mais 2, 3 textos bíblicos. Olha aí. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Isso aqui é tenebroso. Muitas pessoas perdem o sono, perdem a paz, porque às vezes não fez o que era correto. Então, é chato ler cláusula, viu, Mateus? Não pensa que é
é algo fácil, não. A parte teórica é um pouco cansativa, ela não é atrativa muitas vezes, viu? Não é atrativa, mas é o que vai guiar a tomada de decisão. Sim, o senhor já fez esse crivo aí, já triou, já trouxe aqui pra gente, então acho que tá todo mundo aí estarrecido, igual eu, assim. Eu pincelei alguns, né? Tem muitos outros Sim, conselhos aqui. Tudo que a gente faz, o principal é para comer, né? Mas o problema é que o ser humano é insaciável, com né? certeza. Insaciável. Daí que surgem, né, as decisões equivocadas. As atrocidades também, né? E as atrocidades começam pelo que a gente está vendo aí, né, nos governantes há longos anos, de lá para cá, Brasil afora. O suborno sempre corrompe, se a gente não tiver uma nova vida em Cristo. Né? Porque o suborno é um caminho fácil, mas que leva à morte. Esse é o painel de hoje, Mateus. Trouxe essas cláusulas aqui para que a gente tenha um embasamento bíblico de tudo que nós falamos aqui. Quem assistir vai ver que a gente não está falando de boca para fora, mas sempre com Sim. respaldo bíblico dentro dessas temáticas. Surgiu mais alguma pergunta, mais alguma coisa que o vale a destacar? Eu acabei Nós não estamos a uma... acompanhando aqui, eu me desconectei, mas eu iria até comentar com os irmãos que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos acompanhando, caso alguma pergunta não tenha sido respondida, ou se você estiver assistindo agora fora do horário, eu incentivo você a escrever aí, fora da transmissão ao vivo, né? A escrever nos comentários, que acredito que posteriormente o pastor vai estar Sem analisando as dúvida, perguntas e sem dúvida. respondendo individualmente aquilo Boa. que for necessário, né? Ou até de modo público mesmo, para que todos possam se apropriar desse conhecimento também. É isso aí. Não, simples assim. Então, vamos adiante. Acho que é importante sempre a gente trazer conteúdo para a nossa igreja, né? Só destacando, Mateus, que, sobretudo, a área financeira não está fácil para nenhum de nós nesta área da vida, nessa época da vida, melhor dizendo. E eu só quero deixar aqui o convite, Mateus, para amanhã. Eu vou orar ainda ao Senhor, estou orando. Como vai ser esse trabalho de oração, não sei. Vai ser online, né? Vai ser online, indiscutivelmente. Mas a gente vai trabalhar de forma bastante serena e equilibrada, mas sempre orar ao Senhor, clamar a Deus pelos enfermos, orar ao Senhor pelas famílias, orar ao Senhor, né, por tudo que nós estamos passando, pela nossa nação. Amanhã, então, nós teremos aí, às 20 horas, esse trabalho de oração online. Deixo o convite para todos os irmãos que puderem. E eu vou deixar o grupo nosso aberto, Mateus, para todos os pedidos de oração as pessoas registrarem lá ao longo do dia. E nós vamos clamar a Deus, novamente, com muita serenidade. É um trabalho online, então pessoas crentes ou não vão assistir. Então a gente vai trabalhar, mas buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Esse é o papel da igreja, mesmo em tempos de pandemia. Nós não vamos aí deixar de orar em hipótese alguma. Então fica o convite para os nossos irmãos para o trabalho de amanhã. Então, Matheus, nós podemos terminar, então, esse trabalho de hoje. Espero que seja edificante e que os irmãos possam compartilhar, mesmo agora depois de terem assistido, né? Algum familiar, algum conhecido, porque é um conteúdo de conhecimento que seguramente alguém pode ser beneficiado. Alguém pode dizer, não, isso eu sei de cor e salteado. Maravilha. Melhor é impossível, né? Que Deus continue abençoando a saúde financeira de todos nós. Mas é sempre bom a gente compartilhar aquilo que possa ser benéfico, não é verdade? Exato. Lembrando que compartilhar, como o senhor mesmo diz, é evangelizar também, né? Exato. É evangelizar. E isso é agradável a Deus. Nós muitas vezes queremos o benefício, né? Queremos o conselho, mas nós não queremos compartilhar o conselho da palavra de Deus. Mas então, vamos terminar esse trabalho em oração. Eu sei que é um painel temático, informal, mas eu vou fazer uma breve oração para que o Senhor Deus nos abençoe o emprego de cada um, né, dos nossos irmãos, amigos, aqueles que estão assistindo, para que não venha faltar o pão de cada dia. Vamos orar ao Senhor, pedindo a provisão da parte de Deus. Se você precisar vender alguma coisa, que o Senhor Deus possa te abençoar e o Espírito Santo sensibilizar a pessoa certa para comprar,
né? E aí vai, vamos orar a Deus. Se você tem um negócio próprio e teve que fechar por alguma circunstância, vamos orar para que o Senhor Deus abençoe. Aqueles que são desempregados também, né? Sim, Nesse sim. momento. É o papel da igreja, Mateus, e a gente não pode se envergonhar disso. A gente não pode se envergonhar disso, né? Orar pelos enfermos e aí vai. Então vamos valorizar isto. Vamos agora curvar a nossa cabeça. Só vou deixar aqui a chamada para o dia de amanhã e assim nós terminaremos logo após. Curva a sua cabeça um minutinho, por gentileza. Amado Deus e eterno Pai, nós oramos a Ti nesse momento, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, todos que acompanharam, aqueles que acompanharão em outro horário, que o Senhor possa nos dar a direção certa pelo Teu Santo Espírito e que jamais a gente venha a ser negligente quanto às cláusulas do contrato, que é a Tua palavra. Nos oriente com sabedoria, Senhor, vinda do céu. Não permita que tomemos decisões precipitadas em uma época tão crítica que estamos vivendo. Oramos nesse momento em favor dos teus filhos que porventura estão desempregados, que pela tua infinita misericórdia o Senhor possa abrir uma porta de emprego ainda melhor do que a anterior. Aqueles que precisam vender, comprar alguma coisa, Senhor, também coloca as tuas mãos em meio a tanta dificuldade, mas estou certo que o Senhor pode preparar o melhor para esta situação. Coloque as tuas mãos, Senhor, nos casais que porventura não há uma confiança, não há um planejamento, não há uma transparência, que ambos possam repensar, que possam sentir o trabalhar do teu Santo Espírito, a ponto de convencê-los que para que a saúde da família esteja em evidência, eles possam se unir, reunir, se entender para o bem comum. Continue abençoando a sua igreja com todos os compromissos assumidos, que possamos honrar com os nossos compromissos, de forma que tenhamos e possamos dar sempre um bom testemunho como igreja. Também oramos agora em favor dos necessitados, dos mais diversos. Não deixa faltar o pão de cada dia. Nós te agradecemos, Senhor. Dê uma ótima noite a todos nós. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Ótima noite a todos. Muito obrigado pela companhia.